Oi, querido, tudo bom com você? Tudo bem, Edu? Eu quero te agradecer, muito feliz em te ver e poder te entrevistar. Imagina, imagina, pô, eu que agradeço demais pela tua oportunidade, pelo teu convite. Você não imagina como isso é importante para nós atores nessa fase que a gente está tão solitário, né? Então é um momento muito bacana, assim. Muito obrigado pela tua atenção e pelo teu carinho aí, de verdade mesmo. Fernando, eu quero saber, você é um ator paulistano, é isso? Sim, 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 sou aqui de São Paulo, nascido, vivi, pô, toda a minha vida aqui. Só fiquei fora quando pintava trabalho em outra cidade, Rio de Janeiro, mas foram poucas as vezes. A maioria dos meus trabalhos foram realizados aqui em São Paulo mesmo, né? Perfeito. E você está confinado em São Paulo com quem? Atualmente estou sozinho. Eu sou solteiro, né? Tô aqui confinado em casa sozinho mesmo, passando por esses momentos assim estranhos, né? Eu tenho uma filha de 20 anos, mas eu sou divorciado. Então, mas assim, você tem que se virar, né? Não tem jeito. É Algumas ver- vezes tendo que sair de casa, né? Furando um pouco esse isolamento, porque para quem mora sozinho é impossível, né? Alguém você tem que sair para fazer compras e mesmo alguns pequenos trabalhos que estão retomando, né? Dentro de todos os cuidados possíveis, né? Com todos os cuidados que a gente tem que ter usando máscara, álcool gel, isolamento, fazendo teste, mas retomando algumas atividades assim, graças a Deus. Antes de começar falando sobre a sua biografia, eu achei muito interessante que eu fiquei sabendo que você trabalhou como segurança no metrô. Isso confere? Confere, confere. Pô, nossa, cara, eu fiz muitas coisas paralelas assim durante a vida. Eu comecei como office boy, fui bancário, trabalhei como eletricista, trabalhei como pintor de parede, fui do exército, fui segurança do metrô, depois voltei a trabalhar com reformas elétricas, isso tudo, mas assim, na época do metrô, que eu era segurança do metrô, eu já cursava faculdade de artes cênicas, né? E aí eu saí do metrô no ano que eu concluí a faculdade de artes cênicas, que eu falei, pô, ou eu tento agora ou nunca mais, né? Aí eu já tava com 25, 26 anos mais ou menos. Eu falei, pô, eu ingresso definitivamente, porque eu sempre trabalhei muito com teatro amador também, né? Mas é fazendo a parte técnica, né? Operando luz, montagem de luz, tal. Aí quando eu terminei a faculdade de artes cênicas, eu falei, cara, ou eu arrisco agora com 25 anos, 26, ou senão Sim. depois não vai ser mais possível, né? E aí, graças a Deus, as coisas engrenaram um pouco, mas é aquela coisa de carreira de ator, né, Edu? Vai um pouquinho, aí depois você paralisa de novo, aí eu, né, paralelamente a isso eu tive comércio, trabalhei com comércio, você vai tentando levar outras coisas paralelas para manter um padrão de vida um pouquinho melhor, que nem sempre, como ator, você consegue trabalhos efetivos em uma quantidade que seria necessário, né? É verdade, é bem por aí. Bom, eu quero perguntar para você sobre a peça Laços Eternos, que eu encontrei uma foto, achei muito bonita e gostaria de saber como Sim, sim. é o trabalho para você. Cara, foi assim. Foi o segundo espetáculo profissional que eu fiz na minha vida. A Laços Eternos estreou em 91. E era um é um texto espírita, né? Foi um texto psicografado pela Zíbia Gasparetto, adaptado pela Ana Maria Dias e dirigido pelo Renato Borghi. Então era um elenco muito bacana. Você tinha no elenco, poxa, Célia Helena, você tinha Bárbara Bruno, Fran Carlos Reis, que infelizmente já nos deixou, Regis Monteiro. Você tinha um elenco muito grandioso, assim, um elenco de pessoas extremamente competentes. E de repente eu me vi no meio desse elenco também, né? Célia Helena, falecida também, fazia o espetáculo. E de repente eu fui convidado para fazer o espetáculo e foi assim um grande início para mim como aprendizado. Foi uma peça de grande sucesso, era uma mega produção produzida pelo Abílio e pelo Edmir, que atualmente não trabalham mais com teatro, mas era uma É, produção, cenários maravilhosos, figurinos lindos. Rodolfo Bottini fazia parte do elenco também, e saudoso. foi um mega sucesso, assim, um mega sucesso a peça está em cartaz até hoje. Claro, tem grandes mudanças de elenco, mas a peça se manteve em cartaz desde 91, ela nunca saiu de cartaz.
ela ainda está em cartaz. Eu lamento agora, eu esqueci o nome dos atores que fazem, mas o espetáculo ainda está em cartaz. Eu fiz parte da primeira montagem, eu fiz durante 3 anos, saí do espetáculo e dei continuidade à carreira, mas foi fundamental, assim, foi a experiência de trabalhar, de ser dirigido pelo Renato Borg, né, um ícone do teatro, e de contracenar com tantos atores maravilhosos, muito mais experientes do que eu. Então foi uma oportunidade de aprender demais, assim, de aprender muito. Eu sou muito grato a esse período da minha vida. Que interessante, Fernanda. Adorei saber um pouquinho mais sobre esse trabalho. Falando agora sobre as novelas, vamos dizer que você é quase uma cria do SBT, né? Foi lá que você Sim, fez diversos trabalhos. Vamos começar falando um pouquinho do seu primeiro trabalho no SBT, a novela Razão de Viver? sim. Você sabe, assim, eu devo tudo, a minha vida eu devo ao SBT e a um diretor chamado Henrique Martins, Sim. que faleceu ano passado, mas assim, foi quem me abriu as portas assim para a emissora. Ele e o Fernando Rancoleta, que o Fernando Rancoleta me chamava para participações, né, nas novelas do SBT, que geralmente todos nós atores começamos fazendo pequenos papéis, figuração, depois aí você ganha uma fala e vai crescendo nisso. Sim. E o Fernando Rancoleta me chamou para fazer uma participação numa novela chamada Sangue do Meu Sangue. E dessa novela Sangue do Meu Sangue eram 5, 6 cenas. E foi o Henrique Martins que dirigiu essa cena. Aí o Henrique Martins, graças a Deus, achou meu trabalho interessante. Na época eu fazia uma peça com Angelina Muniz e com Adriano Reis. E ele havia assistido essa peça. Era uma comédia dirigida pelo Jacques Lagoa. Ele assistiu esse espetáculo, o Henrique Martins, e me convidou para fazer Razão de Viver. E foi a primeira novela inteira que eu fiz no SBT, que foi no ano de 96. E foi maravilhoso, mas assim, eu tinha feito dramaturgia antes já, eu havia feito com Attilo Ricol, um seriado chamado, uma minissérie chamada Irmã Catarina, que era uma novela curtinha, que foi exibida pela CNT na época, e trabalhei com grandes pessoas, então Attilo também é um cara que eu devo demais, mas no SBT foi Razão de Viver. E foi ótimo, assim, porque eu aprendi demais. Para você ter ideia, a primeira cena que eu fui gravar era com Irene Havassi e Jussara Freire, né? Cara, eu tremia tanto que eu não sabia nem o que eu estava fazendo lá. Assim, eu falei, Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, né? E, com uma vergonha imensa de estar no meio desses monstros sagrados, assim. E o Henrique Martins, com toda a paciência do mundo, né, me chamou de lado, falou, pô, Fernando, tem que acalmar, cara, né, mantenha calma, vamos manter... Porque eu estava muito... Não era nem disperso, o nervosismo era tão grande que impossibilitava que eu atuasse mal. Eu não estava nem atuando, não dava nem para falar que eu estava ruim. Eu não estava atuando de tão nervoso que eu estava. Mas graças a Deus, assim, ele continuou me dando oportunidade, Antonino Seabra, que na época era um dos diretores, o Del Rangel, que também era um dos outros diretores, aí me ajudaram demais, assim, e aí eu permaneci na emissora, fazendo outros trabalhos, aprendendo, crescendo um pouco na carreira também de teledramaturgia, mas eu devo, pô, a minha vida, a educação da minha filha, as conquistas financeiras que eu tive, eu devo demais ao SBT. Devo muito à Record também, mas a minha carreira foi muito feita dentro do SBT. E quando eu fui para a Record, foi porque profissionais que estavam no SBT foram para a Record. Foi quando o Fernando Rancoleta foi para a Record, foi quando o Henrique Martins foi para a Record, foi quando o Del esteve na Record. Então, eu sempre trabalhei com pessoas muito ligadas ao SBT. Então, eu sou eternamente grato ao SBT. Eu conheci você através de Razão de Viver mesmo. E eu também ia te perguntar do elenco dessa novela, porque ela só tinha estrelas. Inclusive a Joana Fon, Sim, acho que assinou com ela também, sim. né? Contracenei, fiquei com muito medo também, porque era tanta gente que eu admirava, né? Pô, Adriana Esteves, Marco Rica, Ana Paula Arósio iniciando carreira, mas já com início muito promissor, né? E O Gianfrancesco Guarnieri também estava no elenco.
também estava no elenco. Então, assim, era um elenco de muito peso. Era. Era um elenco de muito peso. Então, quando você se vê no meio dessas pessoas, né? Primeiro se agradece demais a Deus, né? E agradece a quem te ajudou, a Milton Travesso, que era o diretor-geral da emissora, que aceitou o meu nome também, né? Então você agradece a todas essas pessoas, agradece muito a Deus, mas ao mesmo tempo você se sente tão intimidado, né, por tanta gente talentosa, que você É fala, cara, não é possível que eu estou no meio dessas pessoas, né? E aí, Foi a primeira. com o tempo, você vai acalmando, eles vão te ajudando, porque eram atores muito generosos, né? E foram também me dando muitas dicas. Eu tive a oportunidade de aprender muito com eles. Mas era um elenco fantástico, assim, de grandes nomes, grandes nomes. É verdade. Agora, a sua passagem para Record, eu anotei aqui que foi em 98. O seu primeiro trabalho foi na trama Estrela de Fogo. Quais são as memórias Sim, afetivas que você tem sobre esse trabalho? nossa, cara, porque foi assim, Estrela de Fogo e Louca Paixão foram duas novelas produzidas pela JPO, do José Paulo Vallone. E foi a primeira. Assim, o Zé Paulo Vallone já havia feito algumas produções independentes para o SBT. Ele tinha feito Colégio Brasil e uma outra novela que agora eu esqueci o nome. Quando ele fez Estrela de Fogo, que já foi para a Rede Record, eu fui levado pelo Jacques Lagoa, que eles faziam pequenos trabalhos que passava de manhã, eram seriadinhos que passavam no período da manhã na Record. E Estrela de Fogo foi um marco da teledramaturgia, porque foi uma novela que nós gravávamos em condições precárias, mas não por causa da produtora. A produtora nos oferecia o melhor, mas era um estúdio pequeno e eles conseguiam fazer uma novela com uma qualidade tão absurda de imagem, de texto. O texto era do Yves Dumont e era um elenco gigantesco de nomes muito famosos, Fulvio Stefanini, era tanta gente bacana envolvida no elenco também, e foi a primeira produção independente que eu fiz parte, né, de Estrela de Fogo. E era um elenco que obteve um resultado muito bom dentro da Record, por ser uma das primeiras produções independentes. E o José Paulo Vallone, ele é um dos pioneiros, né, que é o dono da JPO, que é uma produtora que existe até hoje, eles continuam fazendo trabalhos. Recentemente nós fizemos um trabalho para a Sony, mas ele foi um dos pioneiros nessa coisa de produção independente, né? Ele e a Jorge Avalone, que são casados, né? Então, assim, eles conseguiam produzir coisas que você falava assim, não é possível que a cena ficou com essa qualidade tão boa, com uma produção independente, sem ter por trás uma emissora te fornecendo os melhores equipamentos, as melhores condições. Mas era uma união tão grande entre elenco e equipe técnica. A gente fazia tanto Estrela de Fogo como Louca Paixão com tanto amor, com tanta dedicação, que o resultado foi muito, muito bom. Foram duas novelas de muito sucesso, assim, tanto Estrela de Fogo como Louca Paixão. E eu tive a honra de participar das duas, assim. É verdade. Eu adorei a novela Louca Paixão. Você fazia o Daniel. Eu tenho. Isso. Inclusive, eu estava vendo algumas cenas no YouTube. Eu encontrei várias cenas desse seu trabalho. Ai, que bom, cara, que bom. E você sabe, assim, eu me divorciei recentemente, tem já uns 4 anos que eu me divorciei, e nessas mudanças, assim, eu vim para um apartamento menor e eu me desfiz de muita coisa, né, de fitas VHS, e aí eu perdi muitos trabalhos, assim, que a gente tinha isso guardado. Então, vira e mexe, eu também dou uma pesquisada, assim, para matar saudades. E Louca Paixão voltou um pouco em evidência agora, porque o acervo da JPO, o acervo antigo da JPO, foi vendido para a TV Bandeirantes, né? Então surgiram alguns comentários que talvez a Bandeirantes reexibisse a novela, e seria um prazer, assim, né? Você, quer dizer, um prazer em termos, né? Porque você se rever muito mais jovem também te dói o coração, né? Por mais, por mais que você tenta deixar a vaidade de lado, você fala assim, caraca, como o tempo passa, né? Você fala, Deus do céu. É verdade. E, mas era bacana, eu fazia irmão da Suzy Rego, minha mãe era Jorge Agomide, no elenco, Só pô, Gracindo Júnior, Glaucio Graeb, eram pessoas maravilhosas, assim, um elenco grandioso também. Eu tive muita sorte sempre na vida, Edu, assim, eu sempre tive a oportunidade de trabalhar com pessoas
de um coração gigantesco. Essa novela era dirigida pelo José Paulo Vallone, pelo Jacques Lagoa, pelo Fernando Leal, pelo Rodolfo Silotti, pelo Luiz Antônio Piá, a equipe era tão maravilhosa, cara, que a gente conseguia extrair leite de pedra mesmo, assim, porque era um trabalho de tanta união, de tanto amor, a gente fazia aquilo com tanta dedicação. A Karina Barum era protagonista, né, da Louca Paixão, Olha, uma atriz maravilhosa, um ser humano encantador, que graças a Deus eu tenho contato com ela até hoje, como tenho com a Suzy Rego também, que são pessoas muito especiais. E uma novela, eu comento isso com amigos meus, ela sempre depende muito dos protagonistas, né? E eu tive a honra assim de trabalhar em novela onde os protagonistas eram muito generosos. E quando os protagonistas são muito generosos, isso transmite para toda a equipe, né? Então não é à toa que eles são protagonistas, não é só pela excelência do trabalho deles, mas é porque eles têm a capacidade de serem líderes de equipe, de aglutinar sempre, porque eles trabalham demais, né? O protagonista trabalha sempre demais. E eles conseguem motivar a equipe, levar para cima. E a Suzy Rego, a Karina Barum, Maurício Matar, na época também, eles tinham essa capacidade de fazer com que todo mundo ficasse muito empolgado com o trabalho que estava sendo realizado. inclusive, a Suzy Rego e a Karina Barum, elas seguem a minha página aqui no Memória Teledramatúrgica. Ah, pô, são duas pessoas maravilhosas. Você já as entrevistou? Você já conversou com elas? A Karina Barum, já estou agendando para mês que vem, agora em outubro. Ah, cara, ela é fantástica, cara. Não tem pessoa mais doce no mundo, cara. Karina Barum, além de ser uma grande atriz, é um amor de pessoa, assim. É um ser humano muito iluminado, assim. E a Suzy Rego, pô, divertidíssima, caráter É isso. maravilhoso, assim. São duas atrizes sensacionais. Hernando, aqui no nosso bate-papo tem vários seguidores entrando, elogiando muito a sua carreira, mandando beijos, mandando corações, falando que você é super talentoso, além de ser uma pessoa simpática, e vários Mas, fãs da novela Chiquititas. ai, pô, não, essa é marcante demais, né? Porque tá no ar agora, né? Tá numa reprise agora no SBT e assim, eu fiz as duas versões de Chiquititas, né? Eu fiz a primeira versão, mas foi uma participação pequena. Eu só gravei durante 4 meses, os 4 últimos meses na Argentina, isso em 2000. Mas essa minha passagem por Chiquititas agora foi uma coisa muito definitiva assim na minha carreira, porque o que você recebe de carinho das crianças, porque a novela também está no Netflix, né? E está Sim. sendo reexibida pela segunda vez agora na emissora. Então, assim, eu conheci crianças incríveis, cara. Primeiro, contracenei com crianças incríveis, que são crianças muito talentosas, e foi muito bacana de fazer o trabalho. E a oportunidade de trabalhar com o Reinaldo Buri, que eu fiz uma outra novela com o Buri chamada Amor e Revolução, que foi uma novela bastante polêmica, que falava sobre a ditadura, né, sobre os anos 60, os anos de chumbo, né? Foi uma novela bastante polêmica. E eu conheci o Reinaldo Buri e a Márcia Ítalo, que é diretora de elenco do SBT nesse momento. E aí eu tinha feito já algumas outras novelas da dona Iris Abravanel, né, que ela tinha feito Revelação, eu participei de Revelação, participei depois de Vende-se um Véu de Noiva. E quando eles retomaram Chiquititas, eu fui chamado e eu entrei mais ou menos no meio da novela, fazendo o papel da Tati e da Vivi. Cara, e é impressionante, assim, o reconhecimento. É uma das novelas que mais me trouxe reconhecimento público, assim mesmo, sabe? De você andar na rua e as crianças te pararem, os pais virem conversar com você. E eu adoro isso, assim, né? O ator que fala que não curte isso, pô, ou tem algum problema ou tá mentindo muito, né? Porque é bacana você ter teu trabalho reconhecido e poder dar um abraço e poder passar, né? Porque a gente na vida, assim, infelizmente, a gente passa por momentos às vezes muito difíceis, né? E num desses momentos muito difíceis assim da minha vida, que eu estava com um problema psicológico mesmo, assim, numa depressão, tal, muito triste e tal, graças a Chiquititas que tava no ar ainda, uma menina maravilhosa chamada Isis, que eu acompanho, sou amigo da família dela, ela encontrou comigo num restaurante
e foi o abraço mais lindo que eu recebi na minha vida, assim, sabe, de gratidão, de carinho, ela falando, puxa, eu te assisto na novela, eu adoro assistir você, adoro ver a Tati e a Vivi, e foi uma coisa tão especial na minha vida essa novela, e até hoje é muito especial, porque tem dias que você não tá bacana, aí você tá na rua, você encontra uma criança, às vezes recebe uma crítica, e às vezes recebe um elogio tão carinhoso, né? Então foi muito bacana ter feito, foi muito bacana, foi muito bacana. Eu não tenho palavras para agradecer a oportunidade que eu tive, assim, porque foi muito legal. Que bonito, Hernando. Inclusive, eu não posso esquecer que eu estou assistindo pela Netflix com a Duda, de 4 anos de idade, a minha sobrinha. E eu quero pedir para você mandar um beijo para ela, porque ela vai assistir essa live e ela é super fã do seu trabalho. Ah, Duda, não tenho como te agradecer. Primeiro, assim, que seu tio me ajuda demais, ele sempre lembra de mim, coloca postagens, ajuda a divulgar o meu trabalho. E eu queria te agradecer, Duda, por você estar acompanhando o trabalho. E é um prazer saber isso. Você não sabe como eu fico emocionado por isso. Um beijo gigante para você, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por você acompanhar o trabalho, de verdade mesmo. Ela só tem 4 aninhos e é mega esperta. Não, é demais. E é isso, assim, é uma novela que você vê, na verdade, tem sempre um público renovando, como a Netflix também está passando, não sei se ainda está, mas a novela ficou no Netflix muito tempo, então eu encontro, assim, adolescentes de 18, de 19 anos que assistiram, né, quando eles tinham 15, 14, e um público muito jovem agora, de 7 anos, né, que continua assistindo. Então pegou uma geração, você vê, que é da idade da Duda até 20 anos de idade, né? Então você acaba recebendo um carinho imenso de muita gente, assim. Recebemos algumas críticas também, mas a maioria sempre é muito carinhosa, sempre é muito afetuosa, assim. Então é demais, é muito bacana. Para você, como é que é essa troca de experiência com os mais jovens? Você sabe assim, Eduardo, falando bastante sério, quando eu cheguei para fazer Chiquititas, o Reinaldo Buri, que é o diretor-geral, né, da novela, ele me chamou de lado, ele, o Menezes e o Marinho, que dirigiam a novela, né, eles falaram para mim assim, olha, você fica esperto, porque essas crianças, elas sabem tudo. Elas sabem o texto delas, elas sabem o seu texto, elas são absolutamente competentes. E aí foram dois prazeres, assim. Primeiro que na novela eu tive duas filhas encantadoras, que é a Gabriela Saraiva e a Livin Woods, que me receberam muito bem, além de todo o elenco adulto, né, tudo aquilo. Mas era impressionante a capacidade dessas crianças, porque elas estudavam de manhã, decoravam texto, tinham que ter boas notas. O SBT tem um acompanhamento com pedagogas, né, que ficam acompanhando o estudo, então elas têm horário de estudo, tudo certinho assim. E eram crianças muito talentosas. Então você chegava na cena, juro mesmo, assim, a minha preocupação era a mesma que eu tinha quando eu contracenava com a Irene Ravache e a Jussara Freire. Eu não queria atrapalhar, só atrapalhar, eu não queria atrapalhar, porque elas faziam tão bem o trabalho delas, que eu falava assim, poxa, se eu tiver a capacidade de me envolver como elas se envolvem, e uma outra coisa bacana também, elas eram muito espontâneas. E para eu, assim, já um ator adulto, né, com uma certa experiência, é legal que você aprende de novo a levar a tua profissão não como uma brincadeira, claro que não, mas sabendo que aquilo é um faz de conta, né? E você volta a ter uma visão um pouco mais realista da dramaturgia, de falar, poxa, é um faz de conta, eu tenho que aprender a jogar de novo. Porque às vezes você começa a ir muito para o lado técnico, né? Não, agora eu vou fazer dessa forma, vou fazer aquilo e tal. E tem uma espontaneidade nessas crianças que é muito importante. E eu reaprendi com elas a buscar essa espontaneidade, sabe? De ser sincero, de ser verdadeiro e de brincar, né? Que elas encaravam aquilo, levavam muito sério profissionalmente, mas era para elas uma grande diversão, né? Com Então cer- pô, foi o máximo, cara, foi o máximo, foi o máximo. Eu fiz uma live com o Felipe Folgosi e ele falou a mais ou menos isso que você disse, que a criançada Sim, sabia a hora de brincar e chegava com o texto todo decoradinho na hora do ação. não, impressionante, impressionante. Eles sabiam muito mais do que nós adultos. Eu gravava a cena, pô, tinha cenas assim de emoção, né? Que as crianças tinham. Eu fazia pai de duas meninas que eu estava tentando reconquistá-las, né? Que eu era um ex-presidiário e tudo. E eram cenas muito marcadas. E tanto a Lívia, que fazia a Vivi, como a Gabriela, que fazia a Tati, elas faziam aquilo com uma carga de emoção tão grande
que era impossível você também não ficar envolvido e emocionado junto com elas, né? Então foi um trabalho muito importante na minha vida, assim, mas muito importante mesmo. Que me enche de orgulho de ter participado, me enche de orgulho quando é reprisado, porque você vê que foi um sucesso mesmo, e continua dando audiência, continua dando repercussão, então é só gratidão, é só gratidão. Muito bom saber disso, querido. Olha, eu fiz uma enquete nos stories perguntando qual era o seu melhor personagem, né, para os meus seguidores. E a maioria, eles votaram na novela Amor e Revolução, do SBT, em 2011. Sim, Que foi uma é, novela é, é, para a ditadura, não é isso? isso, é porque, assim, dos personagens, assim, eu fiz dois vilões, assim, na vida só. Um foi na novela Maria Esperança, que era uma adaptação também com a Bárbara Paz, que eu fazia um vilão, mas é que nessa novela Amor e Revolução eu fazia um torturador, assim, e era um cara muito diferente das minhas graças a Deus, né? Diferente das minhas características, mas teve uma direção muito primorosa nessa novela. Foi uma direção muito primorosa do Reinaldo Buri, uma direção muito correta do Menezes, uma direção muito correta do Marinho. Então tinha um envolvimento também do elenco. Eu contracenava muito com o Jaime Periar, que é um ator Ele é ótimo. espetacular. Nossa, é um ator sensacional. Então tinha, parece assim que eu fico, a gente sempre, qualquer trabalho de ator, você depende muito do grupo que você está envolvido. Você não consegue desenvolver um trabalho solitário sozinho, né? Isso é impossível. Então, assim, era um trabalho de equipe mesmo. Então, nós, atores, batíamos muito texto antes, a gente ensaiava muito antes, como eram cenas que tinha muita tortura, então tudo isso era feito de uma forma muito cuidadosa para que fosse verdadeiro, mas que jamais machucasse alguém de verdade, né? Então foi um trabalho muito meticuloso mesmo assim. Nós escutamos depoimentos das pessoas que passaram pela época da ditadura, então foi um trabalho, foi uma reconstrução histórica muito importante, com o texto do Tiago Santiago, né? Então, Isso que assim, eu foi tudo muito cuidadoso, né? Foi tudo muito cuidadoso. E eu agradeço, assim, por isso que é um papel muito marcante na minha vida, porque foi o grande vilão que eu fiz na minha carreira, e diferente de todos os outros personagens que eu já havia feito. Eu agradeço demais pela lembrança, porque infelizmente foi uma novela que não alcançou um índice de audiência muito grande, mas foi uma novela muito marcante assim na dramaturgia, né? Foi uma novela bastante marcante, uma reconstrução de época muito bem feita, uma trilha sonora linda, puxa, com um elenco maravilhoso, assim, foi tudo de bom. Eu agradeço pela lembrança aí do Fritz, marcou também muito minha trajetória. Foi o seu primeiro trabalho com o Thiago Santiago? Foi a primeira novela que eu fiz com o Tiago Santiago. Eu fiz um teste para essa novela, né? O Reinaldo Buri estava. Porque quem ia fazer. Agora eu não lembro. Era um outro ator que ia fazer o papel, mas no último momento o ator foi para a Record. Então eles abriram teste para esse papel. Eu fui chamado para fazer esse teste e fiz o teste direto com o Reinaldo Buri. Eu não conhecia o Tiago Santiago. E aí, nesse teste, eu fui aprovado. E claro, assim, como eu já tinha algumas passagens pelo SBT, então eu conhecia muita gente lá dentro que me ajudaram muito, né? A falar, não, traz o cara, tal. Claro que teve um apoio de muita gente. Mas foi a primeira vez que eu trabalhei tanto com o Reinaldo Buri, como a Márcia Ítalo e com o Tiago Santiago também. Então foi o início assim com eles. Fernando, eu quero fazer um registro aqui que a Elba Ramalho, ela acabou de entrar e está assistindo a nossa live. Mandou um beijo. Ah, que bacana, poxa. Assim, eu não conhecia a Elba, mas eu trabalhei com o Maurício Matar, né? Eles têm um filho lindo, né? Um filho maravilhoso, que hoje é adulto, gigante, mas assim, é uma pessoa que eu admiro demais, né? Então, poxa Ah, vida, é um prazer saber que ela está me assistindo um pouco de tantos shows que eu acompanhei da Elba, de tanto que eu acompanho a carreira da Elba e da atriz maravilhosa que a Elba Ramalho também é, né? Porque a gente esquece que ela é uma grande atriz também, além de ser cantora, é uma excepcional atriz. Então, bacana ter essa lembrança dela aqui. É um carinho gigante, imagina, eu
fico envaidecido, assim, de saber que ela está escutando um pouquinho aí da gente também. Que delícia, ela é muito talentosa. Um beijo, Elba. Hernando, eu também quero saber um pouquinho da novela Vende-se um Véu de Noiva, mais um trabalho seu na emissora do Silvio Santos. Sim, sim. Então, Vende-se um Véu de Noiva já foi nessa fase da dona Elisa Bravanel, né? E nós gravamos essa novela no litoral de São Paulo, né, no Guarujá, e era bacana também porque fugia também das características das outras coisas que eu fazia. Eu fazia um pescador, um morador de uma palafita, contracenava com a Anastácia Custódio, que é uma grande amiga. Então era uma novela que eu fazia um personagem mais simples e tive uma convivência muito grande com os pescadores, né, do Guarujá, que nos ensinaram a fazer rede de pesca. Nós saímos para pescar algumas vezes com eles, para fazer uma pesquisa ali, né, de saber como era o comportamento. Que E foi uma legal. novela muito bacana, com um visual muito bonito, assim. Foi toda ela gravada na praia. O SBT geralmente não tem muito hábito de fazer muitas locações externas, né? E essa novela, a maior parte dela foi toda feita no Guarujá. Então foi uma novela muito legal. A direção era do Del Rangel, que infelizmente nos deixou, né, recentemente. Mas foi uma novela muito especial, assim. Um trabalho muito bem elaborado pela Dona Iris e pela equipe toda dela, né? Pô, de gente que eu adoro, o Carlos Henrique Marques, que é um grande amigo, que faz parte da equipe da Dona Iris. Então era uma novela toda escrita com muito carinho. Aí eu fiz aula, porque meu personagem era de Santa Catarina, aí fui tentar pegar um pouco o sotaque do pessoal de Santa Catarina para colocar na novela. E sempre que você tem um desafio, né, de fazer coisas que são muito diferentes de você, isso é sempre muito legal, porque é uma oportunidade de você aprender culturas diferentes, oferecer para o público também uma imagem diferente. Foi muito marcante, assim, foi muito. E você vê sempre que a gente fala, é sempre SBT, né? E às vezes, aí eu brinco, eu falo assim, eu tô fora da casa agora tem 4 anos, né? 5 anos eu acho que parou a gravação de Chiquititas, né? Mas todas as minhas referências são muito dentro do SBT, né? Eu devo imensamente a todos eles sempre e voltando ou não a trabalhar no SBT, né? Porque a carreira da gente ela passa por momentos às vezes mais difíceis, às vezes você tem possibilidades maiores e são tantos atores no mercado, né? E o SBT, assim como a Globo e a Record, tem mantido dramaturgia, mas o SBT faz uma novela de cada vez. Mas assim, eu sou muito grato a eles, porque todas as conquistas da minha vida eu devo muito a eles, assim, muito a eles. Hernando, você também entrou na área de dublagem, né? Qual foi o seu primeiro desenho que você dublou profissionalmente? Então, porque na área de dublagem, Edu, assim, eu não tenho uma carreira como dublador, eu não fiz nenhum papel. O que eu fiz, assim, em dublagem, atualmente, eu trabalho na Unissom, e na Unissom eu dou aula de interpretação. Eu não dou aula de dublagem, eu dou aula lá de interpretação. Porque a Unissom é uma escola do Ulisses Bezerra e da Dona Flora Bezerra, que são os proprietários da Unissom, e é uma escola chamada Universidade da Dublagem. Então, nessa escola, eu dou aula de interpretação para os alunos, porque a gente acha que dublar... Cara, não tem coisa mais difícil do que ser dublador. Eu imagino. Então, assim, a pessoa chega para fazer o curso de dublagem e acha que é só conseguir sincronizar ali, né, a fala do ator e tal. Mas você tem que ter todo um lado de interpretação de texto e é tudo muito rápido, porque você recebe o texto na hora, você lê uma vez, ensaia 2 vezes e tem que dublar o cara na terceira vez. Então, na área de dublagem, eu trabalho só na Unissom e na Universidade da Dublagem, com a Dona Flora e com o Ulisses. Então lá eu dou aula de interpretação para os alunos, que é coisa de leitura de texto mesmo e de interpretação. Então o meu foco em dublagem é mais como professor mesmo, mas não como professor de dublagem. Eu dou aula de dublagem também, aí o Ulisses cede os estudos para que a gente possa fazer a experiência de... Porque tem professores extremamente capacitados lá na Universidade da Dublagem, que são grandes
dubladores e esses professores que dão efetivamente as aulas de dublagem. Eu acabo dando mais as aulas de interpretação, que é um reforço para que quando o aluno chegar dentro do estúdio de dublagem, ele já tenha a capacidade um pouco mais desenvolvida dessa interpretação imediata, que você não tem tempo de elaboração, e o diretor não tem como te dirigir muito. Novela, o diretor já não tem muito tempo para te dirigir. Dublagem é uma coisa impressionante, porque eles são muito pressionados, né, para entregar o trabalho pronto, para o trabalho poder ir para o ar. Então, cara, é um dos trabalhos mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Dublagem é um negócio difícil. É realmente para quem tem um amor muito grande por aquilo, uma paixão muito grande. E eu trabalho com a Dona Flora e com o Ulisses, mas o meu foco principal dentro da Universidade da Dublagem e da Unissom é mais como professor de interpretação. Que demais. Desafio e tanto. E tanto. Hernando, estão Sim. perguntando aqui se você já fez cinema. Ah, cara, assim, eu fiz participações muito pequenas em cinema, muito pequenas, muito pequenas. Então, eu nem coloco no currículo assim. Eu participei, mas assim, um papel muito pequeno no filme da Hebe Camargo. Mas só o fato de você estar envolvido ali e de ver todo o processo, né, de tudo que está sendo feito, já foi uma experiência maravilhosa. Mas era um personagem muito pequeno. Nem eu me vi no filme. Então, mas era assim, mas já foi uma oportunidade grandiosa de ver o Maurício Farias dirigindo e de você participar de um que é um outro universo, né? Que é um universo onde a direção tem um poder muito maior, assim, o diretor de imagem. Então, assim, foi uma oportunidade grande, mas eu não participei de cinema, infelizmente. Mas tenho lutado para isso, tenho lutado para ser lembrado também, e às vezes rolam alguns testes para filme, não tive oportunidade ainda de ser aprovado, o que é uma coisa muito... aliás, assim, só aproveitando, né, nesse momento que eu tenho trabalhado com atores jovens, né, que a gente... O que ator mais recebe na vida é não, né? Porque a gente faz muitos testes e recebe muitos nãos. Mas isso não tem que nos desmotivar, né? Porque às vezes a gente não tem o perfil do papel, às vezes não está qualificado para fazer aquele personagem, mas outras possibilidades surgirão, né? Então a gente tem que ter uma insistência, assim, né? Tem que ter uma dedicação e uma insistência, se é realmente essa a sua vocação, né? De batalhar e de tentar e de não ficar tão deprimido. É difícil, porque às vezes você quer muito fazer aquele trabalho e recebe um não e fala, paciência, vamos para o próximo, vamos tentar de novo. Mas cinema eu não tenho muita experiência mesmo, é uma coisa que eu não posso falar muito a respeito mesmo. E o que você assiste na televisão? Você é noveleiro ou assiste mais séries? Como é que é? Ah, eu gosto de novela, pô, eu faço novela, né? Eu gosto de novela, eu assisto muito. Pô, eu assisto a maioria, assim, eu fico zapeando e vendo, porque tem muitos amigos, né, fazendo os trabalhos, então você acaba acompanhando também, aprende-se muito assistindo também, né? Gosto muito de seriados americanos, que é um formato que a gente ainda aqui não domina muito, né? Então eu assisto muitos seriados americanos e filme no geral, cara, eu gosto de TV. Então eu assisto qualquer coisa que você falar, eu assisto, cara, desde as coisas consideradas muito boas ou consideradas mais populares, eu assisto tudo assim, porque eu curto TV, eu gosto muito de TV. Que demais, Fernando. E outro sucesso que você fez nos palcos foi a peça Trair e Coçar, é só começar. Ficou quanto tempo nessa peça? Ó, na peça eu fiquei durante 2 anos, mas a peça ficou em cartaz 34 anos. É um Pois é. mega sucesso. E existe uma grande possibilidade, eu pelo menos torço muito para isso, para o retorno desse espetáculo, porque nós encerramos a carreira em agosto do ano passado, mas com a casa lotada, com a casa cheia. Que tinham outros projetos, que os atores estavam envolvidos, a produção também estava envolvida em outros projetos, e a peça encerrou carreira em agosto do ano passado. Mas nós encerramos carreira com a casa lotada, né? Então foi uma peça que ficou 34 anos em cartaz. Eu fiz durante os 2 últimos anos da peça. Mas assim, foi uma honra muito grande, né? Você está envolvido num mega sucesso do Marcos Caruso, com direção original do Atílio Ricó, e depois com a direção do Scavazini, né? Que pegou do José Scavazini, que fez uma co-direção junto com o Atílio Ricó, e que manteve
A peça era impressionante, ela mantinha as mesmas características da montagem original, e o José Scavazini pegou essa direção, acrescentou coisas novas, mas a montagem era muito fiel ao texto original do Marcos Caruso, não existiam cacos, a peça era fiel à montagem original. E ela funcionou, mas brilhantemente durante esses 34 anos, ela foi sempre sucesso, sempre casa cheia, e eu espero muito que o Radamés, Bruno, que é o produtor atual do espetáculo, eu peço a Deus que o Radamés retorne com o espetáculo, que eu acho que tem muita gente ainda querendo assistir, que é uma comédia muito engraçada e eu acho ela atemporal. Tenho certeza que se o espetáculo for retomado, ele permanecerá como um grande sucesso. Que demais. E, Hernando, você está lendo algum livro recentemente? Tem alguma leitura, dica de leitura para nós? Eu não estou com eles aqui, mas eu tenho 2 livros assim que eu estou lendo. Eu gosto de filosofia, estou lendo um livro do Karnal e lendo um livro sobre escravidão. Puxa, agora esqueci o nome do autor, Laurentino Gomes, que retrata. Eu gosto de livros históricos, né, que fala sobre toda a escravidão, período de escravidão no Brasil, né? E tô lendo esses 2 livros. E o que eu estou fazendo atualmente, um espetáculo pela internet chamado Presente de Grego, que é um texto da Gal Spitzer, que nós estamos apresentando ao vivo todas sextas e sábados, às sextas às 21 horas e aos sábados às 20 horas. E se você entrar na página do Instagram, Presente de Grego _oficial, lá tem todas as informações. É uma peça que é feita pelo Zoom. Os ingressos são vendidos pelo simpla.com.br, mas nós apresentamos essa peça ao vivo todas sextas e todos os sábados. Que demais. É um elenco muito bacana, uma comédia muito divertida, com Silvio Toledo, Blota Filho, Carla Pagani, Débora Muniz, Danilo de Moura, a Gal Spitzer, que é a autora e diretora do espetáculo. Então, assim, é um texto muito, muito legal. E é uma comédia muito bacana, ela tem duração de 45, 50 minutos, e é uma diversão muito legal para quem está em casa e está com vontade de assistir teatro. E nessa semana a gente vai estar com preços promocionais, vai estar custando R$ 12,50. Então, e é bacana que é uma oportunidade de nós, atores, descobrirmos um veículo novo, né, porque ela é feita pelo Zoom, é ao vivo, não é gravado. Então tem todo esse problema técnico que a gente tem que contornar. E para quem assistir pelo computador ou pelo laptop, é bacana que a gente fique interagindo com os quadradinhos, sabe? Como se eu estivesse te vendo aqui em cima mesmo, que a gente conversa com a pessoa do lado. É muito bacana. Quem puder assistir, e você está convidado, Edu, assistir lá e depois dar a tua opinião, é Presente de Grego e os ingressos estão no Simpla. Perfeito. E eu comecei a gravar agora um outro projeto infanto-juvenil, que é um projeto independente chamado Esquadrão na Moral, e que é bacana. É um texto do Alexandre Zatin, e que vai ser uma produção independente, e a gente começou a gravar isso agora. Eles já estão gravando, obedecendo todas as regras de segurança, né, por causa do coronavírus. Então isso é uma coisa difícil de você retomar a gravação, mas é um projeto novo também dedicado ao público infanto-juvenil. E vai ser uma coisa bacana, vai ser um projeto bem legal, bem legal também. Que demais, Hernando, sucesso. E vem cá, eu quero saber quem são os seus ídolos na televisão. Puxa, eu seria muito injusto, porque são tantos, cara. Eu admiro tantos atores fantásticos, assim. Né, eu tive a oportunidade, primeiro, antes de tudo, assim, de direção, eu tive a honra de trabalhar com grandes diretores, né? Henrique Martins, Reinaldo Buri, José Paulo Vallone, Rodolfo Silotti, Fernando Leal. Então é tanta gente que eu admiro assim, na área de direção. E como atores aí é até injusto, né? Porque, cara, trabalhei com grandes atores, não tem nem como citar. E de admiração assim que você tem, né, pela geração mais antiga, Estênio Garcia, Tarcísio Meira, Glória Menezes,
Fernanda Montenegro, a geração mais jovem, né, que você vê gente tão talentosa, né? Não tem como você citar um ou outro, porque é tanta gente, né? É tanta gente competente trabalhando. Pô, um dos Mas atores que eu tenho muito. contracenar, um que você gostaria de contracenar. Poxa, nossa senhora, assim, eu tive um sonho durante muitos anos na minha vida de contracenar com a Eva Vilma, porque uma das primeiras novelas que eu assisti na vida foi Mulheres de Areia, né, a primeira versão nos anos 70, e eu acho a Eva Vilma um máximo como atriz, assim, né, então tinha um sonho muito grande de pelo menos conhecê-la. Mas eu realizei um sonho muito grande na minha vida de contracenar com Irene Ravache e Jussara Freire, que são duas pessoas que eu admiro muito. Tive a oportunidade de contracenar com Glaucio Graeb, que além de ser uma grande amiga, é uma grande atriz. Então, assim, eu realizei grandes sonhos, assim, de contracenar com atores fantásticos. Pô, imagina, Gianfrancesco Guarnieri, Reinaldo Gonzaga, teve tanta gente bacana que eu tive a honra de poder estar em cena, estar do lado, Suzy Rego, Ela é e atores mais jovens também. Pô, imagina, em Chiquititas eu trabalhei com o Bruno Gagliasso, e que tinha 14 anos em Chiquititas, lá atrás, nos anos 2000. Aí você vê o Bruno hoje trabalhando, um excepcional ator, né? Então você fala, caramba. E as atrizes mais jovens que eu contracenei agora em Chiquititas, que são atrizes fantásticas. Então, não é essa coisa da idade, né? O que importa, assim, é o caráter da pessoa, né? É o coração da pessoa. Então, eu sempre tive Oi? Na primeira versão, você foi morar na Argentina, junto com o elenco. Sim, fiquei lá 3 meses. Morei lá durante 3, 4 meses. Nós morávamos lá. E foi uma oportunidade muito, muito bacana de conhecer outra cultura, e também de saber o tanto que já nos anos 2000 a dramaturgia brasileira era evoluída, assim, porque eu trabalhei na Telefé na Argentina, né? E eles tinham uma maneira absolutamente diferente de gravar do que era no Brasil. E aí você já percebia o porquê a teledramaturgia brasileira é tão respeitada no mundo, né? Porque Aham. a qualidade técnica e a qualidade dos técnicos envolvidos aqui é excepcional. Não que na Argentina fosse ruim, Uhum. mas é muito diferente, pelo menos na época, né? Era muito diferente a forma de trabalho. Era muito diferente. Então, aqui você falava, nossa, como qualidade tecnológica, assim, é incomparável, não tem como. Você vê as novelas da TV Globo, e mesmo Rede Record, SBT, toda a evolução que eles estão passando, né? Você vê as coisas grandiosas que eles conseguem fazer em teledramaturgia, é uma coisa louvável, assim, é de tirar o chapéu. Na Globo, você ainda não trabalhou, né, Hernando? Não, eu nunca tive nenhuma passagem pela Globo. A minha carreira sempre foi muito feita aqui em São Paulo, e Uhum. sempre eu trabalhei no SBT e na Record. Quando a Record foi para o Rio, eu também deixei de ser chamado pela Record. E tem uma coisa assim também que é normal, né, Eduardo? Na nossa carreira, principalmente eu tenho 56 anos, né? Então, na minha idade, você acaba trabalhando com as pessoas que já conhecem o seu trabalho, né? Sim. Não, Então, os diretores que mais conhecem o meu trabalho são os diretores que estão aqui em São Paulo. Não que eu não queira trabalhar na Record Rio ou na Record Globo, mas eu não sou conhecido lá. Então, para você conseguir abrir um campo de trabalho lá, eu precisaria estar mais focado lá no Rio, né? Então, assim, e aqui em São Paulo eu acabei tendo grandes possibilidades e sempre optei. Não foi nenhuma opção. As oportunidades maiores de trabalho para mim surgiram aqui em São Paulo mesmo. Eu acabei perfeito. ficando mais conhecido aqui em São Paulo por esses diretores, pelos autores, né? E a gente depende muito dos diretores e dos autores para lembrarem dos nossos nomes, né? E no Rio de Janeiro, eu não sou conhecido pelos diretores de lá, então fica mais difícil você ter uma abertura de trabalho. Como qualquer profissão, a gente é sempre indicado por alguém que te conhece, né? O cara conhece seu trabalho e não é questão de panela, nada disso. A pessoa conhece seu trabalho, fala, poxa, eu já trabalhei com ele, é um cara que dá conta do recado, é um cara comprometido com o trabalho. Então, você geralmente é indicado por essas pessoas, né? Espero que permaneça assim, né? Que continue sendo indicado para poder continuar exercendo a profissão. Será assim.
Fernando, perguntaram se você toparia participar de algum reality show. Não, não, aí não mesmo. Pô, eu só toparia se fosse algum reality assim, E sei lá, nada? que fosse uma coisa. Não, se fosse uma coisa de sobrevivência, de coisa de desafio, sabe assim, de coisa mais de selva, porque é uma coisa que na época que eu servi exército, eu curtia muito essa coisa de acampamento no meio da selva e tal. Mas esses realities que passam Casa dos Artistas, não tenho nada contra, Big Brother, primeiro que eu não fui convidado, né, talvez não tenha nem esse perfil para fazer esses programas, mas não sei, não aceitaria porque não é muito o meu perfil assim de trabalho, né? Eu sou um cara extremamente reservado, eu sou muito tímido. Pô, eu acho que eu seria eliminado na primeira semana porque eu ia ficar muito quieto lá, não ia conseguir interagir muito. Apesar de gostar muito de trabalhar como ator, assim, mas eu tenho uma vida particular muito reservada, assim, e não faz muito meu perfil, assim, essa exibição, assim, toda. Eu fico até, pô, agradecido a você pelo convite, mas é uma coisa, eu fico até meio constrangido, assim, porque não é muito a minha praia, assim, da entrevista tal. Eu sou Minha parada, eu ocupado. gosto do trabalho, sabe, assim, eu curto o trabalho. Sim, você é super reservado, discreto e além de talentoso, né? Renan, você tem Ah, irmãos? obrigado. Eu tenho 5 irmãos. Eu tenho 5 irmãos de 2 casamentos dos meus pais. Eu tenho mais 2 irmãos do primeiro casamento, né, que é a Gilmar e o Júnior, e 2 irmãos do segundo casamento do meu pai, que é a Thalita e o Rodrigo. Então, no total, nós somos em 5. E uma família muito bacana que, só aproveitando assim, eu passei por um momento muito difícil na minha vida e eu gosto de falar sobre isso porque é um assunto que as pessoas às vezes não gostam de. Eu entrei numa depressão muito profunda há 2, 3 anos, né? Mas uma depressão muito ruim mesmo, muito ruim. E eu fui muito ajudado pela minha família, né? Fui muito ajudado pelos meus irmãos, fui muito ajudado pela Jumara, minha irmã, pela Talita, minha outra irmã. Muitas pessoas me ajudaram, tive auxílio médico também. Agradeço muito a amigos, a Rose, a Doris, a pessoas que me acolheram, a Tá. Carla, a pessoas que me acolheram muito assim no momento muito, muito, muito difícil da minha vida. Eu estou em tratamento ainda, então as pessoas às vezes acham que depressão é uma frescura, é falta do que fazer, é falta de força de vontade. Eu jamais imaginei que eu passaria por isso na minha vida, mas é um distúrbio químico que te dá. Então eu sempre aconselho assim, quem começar a sentir uma coisa muito estranha, um vazio muito grande do peito, no peito, uma tristeza muito grande. Os familiares têm que prestar atenção e você tem que procurar ajuda profissional. Não é uma coisa que você consegue resolver só, não, vou ter força de vontade, vou sair. Eu precisei da ajuda de muitos profissionais, de muita gente, de muitos amigos que me ajudam até hoje, mas é uma coisa muito difícil. Então, assim, a minha família foi muito importante nesse sentido. Fernando, eu quero agradecer por você ter participado. Fiquei muito feliz em saber e conhecer um pouco mais da sua história, da sua carreira. A minha admiração por você aumentou ainda mais com essa entrevista. Você é um cara do bem e pode contar comigo para tudo, hein? Imagina, pô, eu que te agradeço, você já me deu a oportunidade de estar presente no teu canal outras vezes, e essa lembrança que você tem a meu respeito me ajuda demais, a oportunidade de agradecer essas pessoas que me ajudaram tanto, né, minhas irmãs, Cássia, tanta gente que me ajudou na vida, é uma oportunidade que eu tenho de agradecer essas pessoas, e uma oportunidade de falar dos meus trabalhos, né, que estão agora, que é Presente de Grego, e desse outro projeto chamado Esquadrão na Moral também, que é uma produção independente, mas que, se Deus quiser, alguma emissora vai veicular também. E agradecer a você pela oportunidade que você dá, não só a mim, mas a tantos atores também, de poder ter esse espaço para bater um papo. E você é um cara que pesquisa, que vai atrás, e que eu sei que você é um cara É. apaixonado por teledramaturgia. Então, eu é que me sinto muito honrado em estar aqui conversando com você. Obrigado, querido. Mais uma vez, obrigado por abrir o seu coração, pela sua disponibilidade. Eu fiquei muito feliz com essa entrevista e agora eu vou deixar ela salva aqui no IGTV para outros seguidores poderem assistir mais tarde e também vou colocá-la no YouTube com fotos de tudo que a gente falou aqui.
Muito obrigado, cara. Eu te agradeço demais e desejo todo o sucesso do mundo para o teu canal, para a tua página no Instagram. Você é um cara que tem muitos seguidores e que cresça cada vez mais e que teu trabalho seja cada vez mais reconhecido, porque você é um cara que merece. Você é um cara muito empenhado no que você faz e eu te admiro demais. Muito obrigado mesmo. Obrigado, querido. Parabéns, viu? Sucesso para nós. Até a próxima. Amém, 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 amém. Beijo, querido. Abraço. Tchau, abraços.